obrigada por estarem aqui. Bom, eu queria agradecer também o convite da Bcrypto para mediar esse painel. Acho muito interessante. A gente tem aqui key leaders no mercado. E antes de mais nada, eu queria dizer que a Renata não é minha parente. Eu já recebi mensagem privada assim: você é parente da Renata, né? Você tem alguma coisa a ver com a Bcrypto? Não, não tenho nada, né? É só uma coincidência. Muito bem. Bom, eu queria começar aqui essa discussão perguntando para todos vocês como é que está se comportando o mercado brasileiro em meio a esse inverno cripto que não acaba nunca. Está parecendo o tempo que tem aqui em São Paulo, né? Bom, pessoal, bom dia. É um prazer estar podendo participar aqui, conversando um pouquinho sobre mercado em geral, com grandes novos colegas aqui. Acho que assim, esse inverno, para quem já está há mais tempo, a gente já vivenciou ele, exemplos dele no passado, né? Com mais ou menos intensidade, dado o tamanho do mercado no passado, mas sim, a gente já passou por isso. Então, 2018 foi um grande exemplo, né? Foxbit, falando pela Foxbit, a gente sofreu muito em 2018, mas aprendemos. Então, a gente segurou muito ao longo de 21, organizou a casinha, reteve e estamos bem posicionados para inovar e trazer novos produtos, novas operações. Iniciamos agora recente, inclusive, uma jornada de internacionalização, abrindo a Foxbit Pro, que é baseada em Seychelles. Então, a gente realmente está focado nesse novo momento, e o mercado embaixo é um momento de construção, um momento de muito aprendizado, de preparar o terreno justamente para um futuro que, na minha opinião, com certeza teremos movimentos de alta tão forte quanto o passado, e sim, vai se repetir. O mercado não, como é que é a história, né? Ele não imita, ele rima, né? Uma coisa assim, não lembro a frase correta, mas eu tenho convicção que aí próximo alvo, em 2024, 2025, talvez um novo topo de preço. Já aconteceu isso no passado, a gente tem 3 exemplos. Teve o halving do Bitcoin em 2012, 2013 recorde de preço, o halving do Bitcoin em 2016, 2017 recorde de preço, halving do Bitcoin em 2020, 2021 recorde de preço. E eu acredito que vai acontecer novamente mais um ciclo de alta forte, até porque a oferta é controlada, ela é previsível, ela é clara, ela é matemática pura e simples e brilhante. A demanda é que não, a demanda é explosiva. Tá? E eu acho que os fundos, os mercados regulados que estão apontando o Bitcoin como risco estão fazendo uma avaliação equivocada desse ativo. Eu acho que em algum momento vão olhar para isso e entender que, do ponto de vista de risco, o Bitcoin é o menos arriscado, é o mais interessante para o longo prazo e é a última coisa a ser vendida em momentos de crise. Essa é a minha visão para esses próximos anos. Vou tomar o gancho aqui também. Você fala de Bitcoin aqui, né? Que tem que continuar comprando. E primeiro, né, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com essas férias aqui, como já conhecia vários de vocês, e agradecer a todo mundo que acordou cedo para vir também, né? Vejo vários da Bits aqui, assim que bom estar aqui. Então, falando um pouco do mercado brasileiro, né? E a Bits, como a gente está na Colômbia, no México, na Argentina, e também uma pequena operação em El Salvador, a gente tem esse termômetro dos diferentes mercados. E ela estava olhando, né, a Coinbase, né, que ela é uma empresa pública, então você pode ver os financials dela, e estava vendo que no fourth quarter, né, de dezembro de 21 até hoje, né, os revenues deles caíram 80%, né, então uma queda expressiva. Então você pergunta assim, a Bitso, a gente não publica os números, eu te garanto que é muito menos que isso que a gente caiu. Então, isso mostra que, pelo menos na América Latina e no Brasil, a adoção de cripto continua crescendo, né? Então, isso é um diferencial assim, do mercado brasileiro. Por mais que caiu, claro que todo o volume caiu, mas eu digo que a queda não foi tão expressiva quanto essa da Coinbase, no caso dos Estados Unidos. Então, isso é um dado. E a Bitso aqui, especificamente, né, a gente está começando também a operação no Brasil, já estamos há 1 ano e meio, então a gente ainda continua crescendo, porque é uma operação bastante recente, né? Então,
aí a gente tem visto mais adoção, novos players entrando, produtos novos, como falou o João, e as pessoas utilizando esses novos produtos, né? Não quer dizer que é fácil para ninguém, mas a ideia é continuar criando e atraindo o público. E o brasileiro realmente é um público que embrace a tecnologia de cripto e é bem entusiasta mesmo. Então, se sente isso comparado com até México, outros mercados. Então, acho que é o país certo para estar e acho que por isso todas, né, as exchanges estão aqui. Não, acho que do nosso lado, complementando aos colegas, primeiro, obrigado pelo convite ao Cripto. É muito gratificante estar aqui nesse painel junto com os colegas da indústria. Do nosso lado, a gente olha muito para o inverno cripto do ponto de vista de investimento, né, que é um dos use cases, né, um dos casos de uso de cripto. Mas esse ano foi um ano que a gente lançou muitos produtos, muitas parcerias bem interessantes, como a gente nunca tinha feito antes. Então tem sido um ano bem produtivo para a Ripio. Novos mercados a gente começou a operar, a gente opera com licença nos Estados Unidos, operação na Europa, operação na América Latina. Então tem sido um ano bem produtivo. Quando a gente olha os outros casos de uso, né, de pagamentos, remessas, tokenização, eu acho que tem sido um ano fantástico. A gente tem visto vários exemplos na indústria, que a gente pode depois entrar um pouco mais detalhes, mas olhando a metade do copo cheio desse inverno cripto, tem sido muito interessante para nós essa oportunidade, e a gente ainda tem mais uns 2, 3 anos para fazer até o final do ano, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Posso? Vamos lá? Então, agora com o meu chapéu Novadax. Novadax tem 4 anos, a gente acabou de fazer aniversário semana passada. Então, eu como Head de Compliance e Riscos, a gente cada vez mais vem solidificando. Vou ter que fazer o jabá da minha área, né, gente? Porque o segmento sem compliance não pode acontecer, então acho que todo mundo aqui está muito alinhado em relação a isso. É muito difícil conversar com todos, falar com todas essas feras aqui, que já possuem anos e anos de experiência de mercado cripto, apesar de ser um mercado novo. Temos aqui pessoas que, acredito eu, que são as pessoas mais experientes aí do mercado. Então, em relação à Novadax, a gente realmente acredita que o inverno cripto, como disse a cunhada, não vai ser o último, a gente ainda vai ter outros. É inerente no mercado, a gente tem essas volatilidades, mas a gente, Novadax, acredita muito que realmente é o inverno, isso vai passar. E que a gente vem solidificando muito a nossa presença, não só aqui no Brasil, mas fora, com até outras marcas. Então, a gente acabou de conseguir uma licença na Europa, não em nome da Novadax, mas em nome de outras marcas que a gente tem, como Guarda-Chuva. Então, a gente espera que é só um momento ruim que vai passar. Então, a gente vê aí grandes bancos entrando, não como nossos concorrentes, mas como nossos parceiros aí para o nosso segmento crescer e se tornar cada vez mais um segmento seguro e promissor. Legal. Oi, Dizzy, o seu negócio é um pouquinho diferente dos outros negócios, né? Você é um banco digital. Você sente na pele a mesma coisa que as outras empresas sentem? Como é que é? Bom dia, gente. Sim, a gente sente também o inverno, mas acho que nada como o inverno cripto para separar os homens das mulheres. Porque assim, eu nunca participei de tantas reuniões e vendo o tempo inteiro o tema cripto constante aí em debates de Banco Central, CVM, de grandes bancos. Então, tenho certeza que tem muita coisa boa vindo por aí. Né? Independente da cotação do Bitcoin, a gente se apega muito a isso. O Bitcoin está andando de lá, está ruim o negócio. Na verdade, eu acho que as grandes empresas que se prepararam para passar por esse momento, elas estão preparando cases muito bacanas e a gente vai, com certeza, assistir tudo isso em breve. Essa questão do preço do Bitcoin, dia 31 foi aniversário do white paper, né? Foram 14 anos. Assim, o preço desse ano do Bitcoin é o segundo melhor da história.
Ele só perde para o preço em 31 de outubro do ano passado. E a mesma coisa aconteceu quando a gente comemora, né, o dia da pizza. O preço desse ano do Bitcoin foi o segundo melhor preço da série histórica nesse mesmo dia. Então eu falo que as pessoas têm em mente muito o que aconteceu o ano passado, mas precisa olhar a curva, né, sempre. Bom, vocês estão falando aqui de produtos, enfim, bom, a gente viu muito, né, a gente da imprensa anunciou muito vários produtos, especialmente os que dão rendimento, né, uma espécie de renda fixa, que é uma coisa que brasileiro adora, a renda fixa, a gente tem um apego por isso. Os produtos que foram lançados durante esse inverno, eles sobrevivem ao verão cripto? Ou vai haver uma mudança? Ou são produtos que vão ficar? E o Edísio está falando que tem muita coisa sendo gestada. O que a gente pode esperar quando o mercado melhorar? Bom, vou começar aqui. Na verdade, a gente sempre olhou muito o Bitcoin como, não Bitcoin, tá, só, mas cripto como uma forma de melhorar a experiência do mercado financeiro em termos de pagamentos, tá? A gente sabe que pagamentos de forma nacional aqui, você pagar um almoço, as experiências são muito bacanas. Mas quando a gente olha para experiências de pagamentos internacionais, ainda não são as melhores. Você comprar um produto internacional e ter que mandar um câmbio, ou ter que pagar com alguma solução que custa muito caro, como cartão de crédito, por exemplo, eu acho que o ambiente de cripto tem muito a melhorar. E, obviamente, depende aí de algumas questões de regulamentação aqui no Brasil, mas eu tenho certeza que a gente está encaminhando para isso, vendo o Banco Central tão ativo para o mercado cripto, né? Então, a gente está muito confiante que isso vai acontecer e trabalhando muito firme para isso. Bom dia a todos. Desculpa a minha voz aqui, porque sou vascaíno, né, e domingo eu estava sofrendo em Itu lá para ver o meu time subir, né, então perdi a voz. Mas obrigado a todos por virem aqui, obrigado a Bcrypto por montar, né, esse evento. Acho que a gente tem uma oportunidade, né, de transformar esse evento em um evento recorrente de união, né, da comunidade cripto que está no Brasil. Enfim, tenho a honra, né, de estar no mercado Bitcoin, né, que junto com a Fox, né, a gente lá atrás, né, quando os bancos, né, os incumbentes atacavam o setor, né, a gente teve que montar a Bcrypto para defender o setor. A gente foi ali resiliente, né, para superar, né, todas as adversidades que existiam ali em 2018, 2019, né, com os bancos e corretoras fechando as nossas contas, não só nossas contas como empresa, mas nossas contas como sócios e colaboradores, e mesmo parentes, né, dos sócios e colaboradores do mercado Bitcoin, da Foxbit, tinham suas contas fechadas, e a gente achou na Bcrypto uma maneira de acionar, né, os órgãos públicos de fiscalização, a própria mídia, para mostrar que os incumbentes estavam atrapalhando a inovação e o crescimento dessa nova economia, né, no Brasil, né? E hoje a gente vive um cenário muito diferente, em que esses mesmos incumbentes, né, eles agora falam bem de cripto, né? Enfim, e acho que quando você decide entrar nesse mundo de empreendedorismo, a última coisa que você deve guardar é mágoa. Enfim, para quem está aqui, né, desse lado de lutar, né, para fazer, enfim, para construir o mercado, a gente percebe um ambiente muito melhor hoje, né, com os incumbentes falando bem de cripto do que antes, né, quando eles estavam atacando, né, o ecossistema. Então, acho que esse é um valor aqui que a gente tem que dar para a Bcrypto, né, que, enfim, foi fundamental para a gente ter hoje um ecossistema cripto no Brasil já preparado para lidar com essas novidades, né, que têm surgido no mundo inteiro. E a gente tem no Brasil também, né, a Cláudia comentou, né, da renda fixa digital, né, enfim, ou na verdade o apreço, né, do brasileiro pela renda fixa, né, e a gente tem a oportunidade, né, de, através da tokenização, construir novos modelos de renda fixa,
Enfim, a gente lá em 2019 criou, né, no mercado Bitcoin a MB Tokens, começou a tokenizar, né, no início precatórios, depois cotas excluídas de consórcio, depois recebíveis relacionados a mecanismos de solidariedade da FIFA, recebíveis em geral. E hoje a gente observa, né, a Fox também entrando nesse mercado, a LIC, né, criando, né, modelos de tokenização, né, os próprios bancos, né, falando em tokenização, e o Roberto Campos Neto falando em economia totalmente tokenizada, né, o Banco Central do Brasil falando em tokenização, falando em real digital que vai se basear na tokenização, falando em DeFi, né, como um dos elementos, né, dessa tokenização, um dos efeitos, né, dessa própria tokenização. Então, isso mostra que a gente tem como construir, através de tecnologia cripto, né, através dos elementos que a criptoeconomia trouxe, produtos que são únicos, que são pioneiros quando a gente observa o mundo inteiro. A gente, no MB, né, a gente tem a nossa operação no Brasil, né, desde 2013, né, a gente já está velhinho aí como startup, né, já vamos para o nosso 10º ano, mas a gente também tem explorado, né, outras oportunidades fora do país, né, a gente tem uma unidade autorizada pelo Banco Central de Portugal, né, na qual a gente está levando, né, esse processo de tokenização, né, e isso pode ser realmente disruptivo, né, na medida que a gente vai acessar através de tokenização um dinheiro mais barato, né? Então, se a gente olhar para o mercado brasileiro, isso seria incrível, né? Hoje, o empreendedor, né, quando ele vai tomar dívida, ele toma uma dívida muito cara no Brasil, né? A gente está com aí o CDI, né, a Selic, já em 2 dígitos, né? E hoje, quando você vai buscar investimentos, você busca algo que dê 15%, 18% ao ano. Quando na Europa, se você tiver 5% de retorno ao ano, você tem um investimento bem atraente, né? Isso, olhando para o lado da dívida, é muito bom, porque a dívida é mais barata se você toma 5 do que você toma a 18. Né? Então, pode ser que a gente esteja diante, né, de uma tecnologia e de um produto que vai favorecer não a criptoeconomia, mas vai favorecer a nossa economia, né? Vai favorecer a possibilidade de a gente captar dinheiro internacionalmente de maneira mais simples e barata, né? A gente viveu em 2017 o boom dos ICOs, foi um problemaço, né, os ICOs, porque 99,99% dos ICOs eram fraude, mas a gente que está conectado, né, com esse mercado sabe que uma tese ali foi validada, a tese da captação global de recursos. Se a gente conseguir consertar a falha, né, da fraude na origem, a gente consegue aproveitar o efeito, né, que é a captação global de recursos, né, de uma maneira mais simples, barata e, enfim, interoperável, global e tudo mais. Então, acho que a nossa visão, né, do mercado cripto, ela é super positiva, emocionada, e all-in. Né? A gente continua all-in em cripto, apesar de, aos poucos, ir criando braços que são de mercados tradicionais, né, como serviços bancários, serviços de gestão, mas o foco é cripto para disruptar, né, esse mercado financeiro de capitais tradicional. Tá, Thales, você quer completar? A Bit foi uma das que lançou renda fixa cripto. A gente tem um produto um pouquinho diferente, que é basicamente que você compra stablecoin e você tem um retorno em dólar, né? E agora, nessa etapa aí de política, eu estava vendo ontem no Valor que estavam, só político, tá? Não vou falar de política aqui, mas vendo que eu estava querendo colocar o Fernando Haddad como ministro da Fazenda e o real pulou para 17, né? Então, lembrando-se que morando num país, né, como economias latinas, sempre é smart ter uma posição em dólar, né? Em algo que uma stablecoin em dólar, né, que é possível comprar na Bit, várias aqui dos meus colegas aqui também, isso é uma forma fácil de ter uma exposição em dólar e ao mesmo tempo você tem um rendimento, né? Que no caso da Bit até 8%, dependendo, né, do valor que você tem investido.
Então, muito legal isso que o Reinaldo está falando, que cripto permite, né, você tanto se ativar em outras moedas, em outros ativos, e se for o caso contrário também, se você quiser pegar uma dívida em outras moedas e ativos, é mais fácil também. Por outro lado, né, algo importante, se você for uma empresa e quiser pegar, às vezes, um empréstimo em dólar, em cripto, como seja, você tem que ver que seus ativos também match, né? Você tem uma receita em dólar, porque se você vende real, você tem uma dívida em dólar, e o dólar dispara, né? Então isso pode ser ruim também. Mas eu acho que para a pessoa física, né? E eu acho que todo mundo em sã consciência deveria ter pelo menos uns 20, 30% dolarizado aí, um ativo, porque é instável aqui, né? Eu fico vendo na Argentina, onde que a gente opera, de fato eu estou indo lá agora na quinta-feira, vai ter lá a BitConf. Todo final de mês, os argentinos, quando recebem o salário, a gente vê um salto nos saldos de stablecoins. O pessoal lá, o que eles fazem? Chegam, bum, compra stablecoin, e agora a gente tem a opção que você consegue gastar, né, suas criptos com QR Code, igual na China, e o pessoal começa a gastar os pesos, mas eles não querem ficar em pesos, então eles compram stablecoins e aí à medida que vai passando o mês eles vão gastando. O Brasil, a gente não é esse caso extremo ainda, nós temos no Banco Central uma política sólida, né, monetária, mas um pouquinho de dólar não faz mal a ninguém. Alguém quer complementar aí? O Bitcoin nos últimos 3 meses está mais estável do que o dólar no Brasil. Isso é verdade. Está virando stablecoin. Bom, assim, a gente tem trabalhado nessas inovações com a tokenização de ativos difíceis de acesso ao varejo, então, por exemplo, obrigatório, mas também alguns recebíveis e tal, que dá um retorno diferenciado para o cliente. Mas, além disso, a gente já está tocando internamente há alguns meses uma tesouraria cripto interna e devemos chegar num caminho semelhante ao que o Thales já está fazendo ali na Bitso, né? Então, staking, retorno em cripto mesmo, nativo, é provavelmente um norte rápido do mercado, já é assim no mundo todo, no Brasil não vai ser diferente, já é um movimento que já acontece lá fora. Para a gente se ancorar e conseguir fazer isso da forma melhor possível aos clientes brasileiros, um movimento que a gente fez que foi importante no começo do ano foi a série A da Foxbit, onde a gente levantou 20 milhões de dólares com o grupo OK Group, que são donos da OKCoin e da OKEx, o segundo maior grupo cripto do mundo. Só perdem para a Binance em volume, negociam 25 bi dólares diários lá. E isso me deu acesso a nacionalizar alguns produtos que eles têm lá. Então, algumas coisas que para mim desenvolver aqui seria muito difícil, não adiantava eu captar dinheiro para a Foxbit de algum fundo, porque eu não tenho gente para contratar no Brasil. Suficiente para elaborar e colocar de pé alguns tipos de produtos mais complexos. Tá? A OKEx, para vocês terem uma ideia, tem 1.500 desenvolvedores. Eu acho que não tem isso de pessoas no Brasil trabalhando, salvando todos os funcionários de corretoras criptos brasileiras, incluindo suporte, atendimento, tecnologia e tudo. Então, assim, entre um fundo e um parceiro estratégico, a gente optou pelo parceiro estratégico justamente por essa habilidade de vou ligar para o meu irmão mais velho e vou nacionalizar alguma coisa que ali faz sentido. E em linha com isso, um grande movimento que a gente fez agora foi a Foxbit Pro, que é baseada em Seychelles, e eu estou conectado à liquidez do meu parceiro OKEx. Então a gente tem liquidez em mais de 300 criptos ali, para o cara poder comprar e vender em cripto ainda, mas ele tem uma flexibilidade ali interessante. E outros produtos que a gente está por nacionalizar. Né? O Henrique, bom, na verdade, acho que praticamente todo mundo aqui tem esse serviço que é um Crypto as a Service também, que a gente está vendo crescer bastante, né? Queria que você falasse um pouco desse serviço e como é que está esse mercado. Bacana, eu acho que uma das opções, né, que surgiu há alguns anos atrás é o Crypto as a Service, ou o B2B, B2B2C, enfim, tem vários nomes para uma solução que, na verdade, é você prover o seu serviço para um outro player, uma outra empresa, para que ela possa prover esse serviço de cripto para a sua base de usuários. Né? Então, a gente já tem vários exemplos aí no mercado. A Ripio fez uma parceria com o Mercado Livre, né? A gente
trabalhou com eles na construção da Mercado Coin, que é a moeda que eles lançaram há pouco tempo. E hoje em dia no mercado brasileiro já tem vários outros exemplos oferecendo esse tipo de serviço. Então eu acredito que em pouco tempo todos os bancos, empresas, marketplaces, super apps, eles vão incluir cripto dentro do seu portfólio de produtos e serviços e vão acabar consumindo o serviço de Crypto as a Service dos players que a gente tem hoje no Brasil. Porque você precisa não só de tecnologia, de liquidez e de produto, como também de uma expertise de experiência de muitos anos que você já consegue cortar esse caminho e já passar a oferecer esse produto rapidamente para a base de usuários. Quer completar, João? Boa. A 99 Táxi, todo mundo que veio de táxi aqui pode utilizar, comprar e vender cripto e bate nas APIs da Foxbit. A Foxbit fornece essa infraestrutura para compra e venda e foi a primeira no Brasil a fazer esse movimento, logo depois veio os outros bancos digitais. O processo de integração deles com a gente levou menos de 60 dias. Então, é muito fácil, muito rápido, qualquer banco digital, fintech ou banco tradicional, integrar e ter a opção de compra e venda cripto nos seus produtos aqui, como uma oferta a mais para o cliente, para retenção de cliente. Acho que hoje, com toda essa demanda, esse movimento global e também nacional de alguns bancos digitais já fazendo isso, se torna importante para retenção mesmo. É um diferencial que, se ele não tiver, o cliente vai para o vizinho, né? Porque o cliente ele quer Bitcoin, ele deseja Bitcoin. Então, diferente do que já foi no passado. E, estou há 8 anos nesse mercado, eu já venci de tudo. Já fui criminalizado em reuniões com banqueiros, com diretoria e tal. E hoje não mais. Hoje é muito diferente o relacionamento e a forma como isso se dá. Eu falo que em 2016 tinha muitos eventos de bancos que o tema era só blockchain. Todo mundo queria blockchain, ninguém queria Bitcoin. Eu falo, mas blockchain foi o cavalo de Troia dos bancos. Porque entrou pelo tema blockchain, quando o executivo do banco entendia o que era blockchain, o que era Bitcoin, alguns até migraram a carreira, saindo dos bancos e indo trabalhar em fintech de criptomoedas. Então, assim, o tema entrou por blockchain, mas logo o cara se dava conta de, pô, pera lá, Bitcoin é blockchain, blockchain é Bitcoin, é a mesma coisa, e essa tecnologia é incrível, e esse ativo também tem um potencial absurdo. Então, e agora fica fácil para ofertar para os clientes, até porque como a tecnologia está se tornando quase uma commodity aqui, e o Bitcoin do meu vizinho não é mais bonitinho, cheirosinho do que do A ou de B, no final do dia é preço, é atendimento, é qualidade técnica, de integração, facilidade, mas o Bitcoin é o mesmo, de todos os ambientes aqui. A questão está focada realmente na retenção do cliente e no melhor trabalho e experiência que você pode fornecer para ele. Eu queria complementar aqui, né, o Canhada, 2 pontos. Né? Acho que o primeiro é que, de fato, a gente vai vendo, né, alguns produtos cripto sendo comoditizados. Né? Então, todo mundo começa a oferecer, né, o Crypto as a Service, enfim, apoio, né, a outros players, né, um foco mais B2B. Né? A gente viu esse movimento iniciar nos Estados Unidos, né, quando PayPal, Robinhood começaram a oferecer, né, cripto a partir, né, de parcerias com Coinbase, Paxos, né, e hoje a gente vê isso chegando no Brasil. Né, o MB tem mais de 30 clientes, pessoas jurídicas, né, que oferecem cripto usando a nossa plataforma, né, como a EQI, né, que é um dos maiores agentes autônomos do país, o Traders Club, né, que é uma companhia aberta, enfim, mas a gente vai aprendendo, né, não só com as experiências lá fora, mas com as experiências dos nossos colegas aqui, e a gente, pelo menos a minha visão, né, é que a gente não compete entre nós, né, assim, a gente está construindo um mercado, e hoje você ter mais ou menos market share, né, mais ou menos clientes, não define o sucesso da sua jornada, porque essa jornada ainda está muito no início, e a gente tem mais que incentivar o mercado a entender e participar dessa evolução cripto. Em relação, né, à entrada, né, de
de executivos, né, e pessoas do mundo tradicional, do mundo cripto, né, enfim, eu vim do mundo tradicional, né, vim da B3, por quase 10 anos executivo na B3, e me apaixonei, né, perdidamente por cripto, apesar de no início ser muito reativo, né. Eu lembro que quando a gente criou o programa de inovação na Centip, né, o 4C, né, que continua hoje lá na B3, a gente chamou, o primeiro evento que a gente fez, a gente chamou o mercado Bitcoin para falar sobre cripto, e eu saí da reunião pensando, cara, esses caras são malucos, né? Esse troço não faz nenhum sentido, provavelmente é pirâmide e fraude, né? E eu tinha essa visão, né, preconceituosa, porque eu estava lá dentro do ambiente de preconceito mesmo, né? Então, por isso que até para mim é mais fácil não manter mágoa, né, dos bancos, corretoras que atacaram, né, o setor lá em 2017 e 2018, porque eu sei como funciona quando você está lá dentro, né? Você acaba tendo muito medo das coisas que são inovadoras e que estão criando um mercado que você criou, não percebeu e acha que deveria ter sido regulado desde o início. Então, a própria Fox, né, eu lembro do Canhada também participando de eventos de inovação que a gente promovia e falando com a gente, não sei se você lembra, mas eu tive uma conversa com você quando eu ainda era da B3, enfim, então acho que isso também é um movimento super importante, porque quando a gente junta conhecimento, experiências em diversos ramos de atuação com tecnologia, inovação e essa vontade de empreender, a gente tem algo relevante. Se a gente fica só com um pedaço dessa história, provavelmente a gente não constrói um setor relevante, consistente e perene, né? Então hoje a gente tem um mercado muito mais maduro, né, por já ter essa composição de incumbentes, startups, VCs, enfim, de fato a gente tem um ecossistema cripto formado no Brasil e não só numa região, né? O Edilson está aqui, né, lá do meu Nordeste, né, representando aqui o Zero Bank lá de Pernambuco, né? Enfim, a gente está vendo diversas iniciativas surgindo fora do centrão sudeste também, né? Isso é muito bacana. Sim. Só complementando aqui, João, essa solução Crypto as a Service, o Zero, por exemplo, a gente começou em 2018, a gente não tinha um book de liquidez, a gente já usava uma espécie de Crypto as a Service de exchanges internacionais. A gente plugou nossas APIs em 5 exchanges, e toda vez que um cliente liquida uma operação dentro do banco, a gente está liquidando, na verdade, em alguma exchange parceira. O que a gente buscou fazer, e aí eu acho que cabe um incremento só, não só no serviço de exchange, de conversão e de custódia de cripto, mas a gente, como participante do Pix, a gente tem aberto conta PJ dentro do banco, provendo aí o serviço de cripto, de Pix as a Service e de câmbio as a Service também. Então, não tem nem nome isso ainda, a gente está chamando de Crypto as a Service como um pacote, para que qualquer fintech ou qualquer e-commerce, por exemplo, plugue e consiga ter esses 3 serviços em uma única API usando a nossa estrutura. Então, acho que esse conceito, essa nomenclatura de Crypto as a Service vem surfando ali no Bank as a Service, que começou a ficar muito conhecido agora no mercado, mas já existe isso há muito tempo, desde 2018 a gente atua assim, e o que a gente está vendo realmente é um avanço e uma melhora nesse serviço. Eu acho que, assim, bom, primeiro, quem veio do outro lado, né? Eu vim. Eu fui jornalista a vida inteira de economia e finanças tradicional, e quando eu também me encantei, primeiro pela tecnologia, depois, primeiro estudei a tecnologia, eu falei, cara, isso aqui vai mudar tudo. Aí quando eu fui estudar as criptos, falei, nossa, agora ferrou, é nisso aqui que eu vou ficar. E eu lembro que teve uma amiga minha, que é jornalista também, de economia, né? Eu fui da Gazeta Mercantil, fui da Dow Jones, enfim, e aí teve uma amiga minha que ainda trabalha com economia tradicional. Ela me ligou e falou assim, ô Cláudia, você sabe que esse negócio de Bitcoin é coisa de bandido, né? Você vai entrar nisso? Eu falei, então, você não sabe de nada, não é nada disso. E é engraçado porque, assim, muita gente fez cara feia. Outro dia mesmo eu encontrei uma amiga que também está num grande jornal e falou assim, olha aqui, esse negócio de Bitcoin é coisa de bandido, eu sou de uma pessoa que entrou numa pirâmide, eu não gosto. Eu falei, olha, a única coisa que eu posso te dizer é que um dia você terá uma carteira digital e um tom.
encerramos aqui a conversa. Mas, enfim, quando você dá de cara com isso, e mesmo sendo do mercado tradicional, você vê essa oportunidade se abrindo e fala, nossa, claro que tem muito problema, né? Ninguém aqui é bobo, mas, enfim. Mas eu já até perdi, fui contar a minha história, já até me perdi. Complementando a sua história, tem um estudo que diz que as cédulas de dólar que circulam em Nova York, 98% delas têm tráfico de cocaína. Então, assim, lá não só é utilizado para comprar, como para usar. Então, assim, a galera acusa a tecnologia do Bitcoin colocando ela de forma criminosa, quando não é. São as pessoas que estão utilizando para alguma finalidade ilícita. E elas estão sendo punidas por isso. Mas a tecnologia de cédula de papel também é utilizada para atividades ilícitas. E ninguém ataca a tecnologia de cédula de papel, que é benéfica, foi interessante para a humanidade, mas é uma tecnologia como outra qualquer. Então, assim, você tem que atacar a utilização, não a tech. E assim, na verdade, a gente está construindo uma coisa nova. O ideal era que a gente construísse um mundo todo novo, maravilhoso. E assim, no nosso mundinho aqui, não tem os problemas do outro mundo lá. Mas, infelizmente, tem. Só que não são lavagem de dinheiro. Não preciso contar como é que se lava dinheiro com moeda forte, né? Como é que você manda moeda para outros países. Mas, enfim, isso é outro assunto que isso é editoria de polícia. Eu queria perguntar aqui sobre, já que a gente está falando dos bancos e tudo mais, eu queria perguntar dos institucionais. Eu vejo, assim, a grande maioria acho que é varejão, né, dos usuários, mas todo mundo quer pegar o institucional porque é onde o checão é maior. Né? Então eu queria saber como é que está, se eles estão entrando finalmente, se eles ainda estão esperando regulação. Quer começar, Edson? Estão entrando com certeza. Eu vi na parada de ônibus aqui em Itaú, de cripto a CDB, em vista do Itaú. Fotografei já vi em outros lugares, fotografei, né? Só que vai virar NFT. Mas assim, eu acho que o mercado cripto é muito pequeno ainda, tem muita gente para alcançar. E de verdade, eu acho que a entrada de grandes bancos é super bem-vinda, porque abre o mercado, traz credibilidade, traz um pouco essa seriedade que ainda falta o discernimento ali de algumas pessoas com relação a preconceitos, né, de pirâmides. Acho que toda tecnologia passa por isso. O WhatsApp, tem pessoas usando o WhatsApp para cometer crime, tem pessoas usando o Airbnb, o Uber, o Bitcoin. Enfim, não é problema da tecnologia, é problema das pessoas. A gente tem que punir as pessoas, não a tecnologia. Então, como o Bitcoin ele teve muito problema relacionado a isso e a mídia dá muita atenção a esse tipo de problema, de pirâmide, de golpe, etc., precisa sim, talvez, de grandes marcas, grandes bancos, grandes empresas atuando nesse mercado para trazer essa credibilidade, né? Então, eu vejo com bons olhos, isso já vem acontecendo no exterior e agora no Brasil com tudo também, e acho importante. Só complementando, eu lembro em 2018, trabalhava na Ripple, uma outra empresa aqui no Brasil. A gente teve até uma reunião lá no mercado Bitcoin com o Reinaldo, com o Tini, que já tinha uma empresa grande, exportadora no Brasil, se eu não me engano era 150, 180 milhões de euros, e já analisava criptomoeda como uma forma, né, de receber essas exportações. Naquela época era muito mais difícil estruturar uma operação como essa, em termos de liquidez e players no Brasil para a gente colocar de pé. Hoje em dia a gente já vê que o mercado evoluiu muito, né? Eu saí do Brasil, fiquei 7 anos fora, voltando agora, é um outro mercado completamente diferente. Não dá para comparar como que a gente evoluiu. Estou muito contente de ter voltado nesse momento e muito próximo aí de aprovar regulamentação e o mercado evoluir de uma forma ainda mais acelerada. Eu lembro também que no Brasil pouco se falava em outros casos de uso para cripto, né? Era basicamente investimento e retenção do valor ao longo do tempo, ou se não hedge cambial, hedge de inflação. E já em 2017 eu lembro da minha esposa, a gente morava em Singapura e ela comprou uma bolsa de um outro país e ensinaram ela como abrir uma carteira digital, como fazer um pagamento em cripto. Ela recebeu a bolsa, eu não fiquei sabendo na época, ela me contou agora recente que ela tinha feito essa operação
E aí eu falei, ué, você nunca me contou? Não, é porque eu fiquei preocupado que você ia ficar chateado com relação ao risco e o risco da contraparte, de eu não conhecer, de estar enviando cripto para essa pessoa. Eu falei, mas você ainda tem a carteira? Não, eu tenho, ainda sobrou uns $100 e tal. Eu falei, então abre aí. Então ela abriu, tinha $5.000 lá. Ela falou, dá para comprar várias outras bolsas agora. E, então, assim, como a gente vem acompanhando o mercado brasileiro e como está evoluindo, né? Eu acho que os casos de uso estão crescendo. Quanto mais adoção institucional, eu acho que mais casos de uso a gente vai ver. Isso é bom para a indústria cripto, ajuda a desenvolver o mercado local, ajuda a que novos produtos sejam criados, mais liquidez presente aqui no mercado, e cada vez mais a gente vai ver cripto envolvida no dia a dia dos brasileiros. Acho que o relatório acho que é Messari, ou Cointelegraph, não me lembro, ele fala que hoje a gente está com 100 milhões de usuários criptos no mundo, não só Bitcoin, mas todas as outras criptos. Isso é semelhante ao uso da internet em 97, e que deve chegar a 1 bilhão de pessoas até 2030. Então a gente está na internet em 97. É inevitável que os bancos entrem nisso de alguma maneira. A regulamentação vai propiciar que mais liquidez entre no ecossistema, vai sim liberar fundos de alguns family offices e bancos que têm interesse, mas estão retidos por algum tipo de medo regulatório. E com certeza isso vai se desenrolar muito em breve. Assim, para o varejo, ter a regulamentação, não ter, até hoje não fez tanta diferença, tanto é que o mercado se desenvolveu. Chegou até aqui. A gente está em 2022, o Foxbit existe desde 2014, o mercado Bitcoin desde 2013, então assim, a gente chegou até aqui. Tem 1 milhão de CPFs, tem 2, 3, enfim, 4, tá bom. Agora vai ficar uma disputa aqui. Está crescendo, entendeu? O mercado está indo rápido. Tem um professor que eu gosto muito das análises dele, chama Stephen Kennedy. Ele analisou as 500 maiores empresas do Brasil e ele falou: o maior problema das empresas brasileiras é capital de giro. Não tem capital de giro. Tá? Esse aqui é o maior problema delas. Aí você pega um importador, importando uma mercadoria, dependendo do fornecedor, qual país esse fornecedor está localizado, o dinheiro, quando eu compro o produto, pode variar de 1 a 7 dias para ser disponibilizado na fonte, para que daí esse fornecedor poste a mercadoria no navio. Tá? Com cripto, eu posso passar o pedido por e-mail, mandar o pagamento e no mesmo dia o pedido já está no navio. Esses 7 dias de limbo, de dinheiro no limbo até chegar no meu fornecedor, não existe. Cara, eu ganho um incremento de PIB aqui brasileira na cabeça, aqui, só que falando de importação, entendeu? Talvez ganhei alguns pontinhos percentuais aí, só por uma mudança de tecnologia. Só complementando aqui, gente, eu atuo no mercado de câmbio desde os meus 16 anos, né? Eu entrei em cripto por causa do câmbio. E aí, pegando carona numa historinha que eu CTO, que Marco Cardoso me contou, ele tinha CoinWise que tinha caixa eletrônico de Bitcoin. E aí ele falou, não, pô, um dia veio um cara no FaceTime aqui falando com o outro, e aí, você está me devendo $200, pegou, leu o QR Code via FaceTime, e a máquina cuspiu a quantidade em reais. E aí, quando ele me contou essa história, eu falei, caramba, foi uma remessa internacional feita nos segundos. Eu não sei onde esse outro cara da ligação está, porque está no Japão, nos Estados Unidos. E eu, sócio de uma rede de 150 casas de câmbio espalhadas no Brasil, fazia o Western Union, MoneyGram, que custava $50, demorava 1, 2 dias para chegar uma remessa no exterior. E foi aí que eu falei, caramba, a evolução do mercado de câmbio está na solução cripto. E um belo dia a gente anunciou que nossa rede de lojas era a primeira a vender dólar como Bitcoin. E no mesmo dia que saiu na capa do Estadão isso, o Banco Central me ligou e me chamou para uma reunião. E eu fui lá para explicar o que eu estava fazendo. Na verdade eram 2 transações, era conversão de cripto para real e depois de real para dólar, mas o cliente sentia como uma coisa só, né? Mas estava ali, o Banco Central me deu, foi um tom de conversa assim, não, a gente não está aqui para proibir inovação, a gente está aqui para aprender o que vocês estão fazendo, entender. E eu acho que essa é a grande oportunidade. O mercado de câmbio é um mercado gigantesco, né? A vontade que eu tive naquela reunião que eu fui, tinha 14 diretores do Banco Central, era de levar um caixa eletrônico. Falar assim, olha isso, né? Olha o que acontece, olha como é fácil. Agora que o Bacen vai poder supervisionar com a regulação
as exchanges de cripto, eu acho que esse é o próximo passo. Se ele está assistindo a exchange, ele vai conseguir supervisionar, entender o que está acontecendo lá dentro, a gente vai poder reportar a ele todas as transações e aí sim poder abrir, nem que seja para só transferências de manutenção de residentes, que são de pequenos valores, por exemplo, a utilização de uma cripto para isso. Então, esse mercado é gigante e eu acho que não só o Brasil, mas o mundo precisa saber reconhecer que ele já está sendo usado para isso. Essa é a grande verdade. Já tem várias pessoas fazendo e que quanto antes o Brasil pudesse se posicionar de que, igual o México, aqui pode, portanto que isso, a gente vai sair na frente e vai abrir aí uma alavanca gigante de crescimento. Essa questão do uso do caixa eletrônico, até dei matéria recente, há 2 semanas atrás, a gente já tem algumas empresas que permitem saque, né, nos caixas, banco 24 horas, e até que o banco falou que tem mais 7 conversando com ela, querendo prestar esse mesmo serviço. E segundo a empresa, não vai ser só saque, vai ter muito mais. Então, assim, é uma mudança. Eu cheguei, né, eu sou a safra 2019, então, era muito pouca coisa perto do que tem hoje. É incrível ver como evoluiu, né? Como cresce isso. Eu sofro de FOMO todo dia. Todo dia eu acordo e durmo com essa sensação de que eu estou super atrasada. Mas, Renata, você falou uma coisa que é o seguinte, que os bancos vão entrar e que você vê como parceiros. Eu queria saber se todo mundo concorda, se é parceiro ou se não vão ser concorrentes, porque a gente tem banco que tem plataforma própria, está lá fazendo sua propaganda, vendendo, já tem a clientela, né? Eu ouvi o Rabelo comentando que a gente, no passado, não muito eu, mas com certeza muito mais eles, contas fechadas, problemas muito sérios aí do passado, que ficou para trás, ok. E eu vi que você, quando você falou de bancos, você chamou também de parceiro, né? Aí eu falo com uma visão até a Bcrypto e a gente trata muito todas as corretoras, todos os bancos como parceiros mesmo, porque espaço tem para todo mundo. Desde que você tenha um ambiente saudável, um ecossistema saudável, espaço tem para todo mundo. Produto, a gente pode... É a inovação, é a segurança, é o desenvolvimento de produtos, conseguir novos clientes. Então, vou deixar aí com o Rabelo que... O Thales ele viu a pergunta, ele já falou, fala. Até que está incentivando polêmica aqui, né? Mas, enfim... Por que será, né? Enfim, como a gente está, eu acho, no ecossistema de provocação, né? Acho que a gente tem que colocar essas provocações a público, né? Ainda que muitas vezes a gente seja mal interpretado. Acho que lá em 2017 e 2018, a gente tinha que expor os bancos, né, e as corretoras, porque eles estavam ameaçando o surgimento de uma linha de inovação que era importante para o próprio país, né? Pelo simples argumento de defender o seu negócio, de blindagem do seu negócio. Hoje eu acho que o nosso desafio é muito maior em relação à pirataria cripto, do que com os bancos em si. Os bancos continuam, né, os incumbentes, né, eles sempre têm um poder maior de influenciar os reguladores, né, e provavelmente essa influência vai ser usada para blindar negócios dos incumbentes. É normal, esse é um jogo democrático regulatório. Mas quando a gente se depara, né, com arbitragem regulatória pura, aí a competição ela passa a ser mais hostil, né, porque a gente lida com a incapacidade de competir, né? Por exemplo, as exchanges que estão no Brasil, elas não podem fazer mídia digital. No Twitter, no Facebook, no Instagram, a gente não consegue contratar espaço para fazer divulgação dos nossos negócios. Mas quem está fora, né, na Rússia, na Lituânia, no Irã, sei lá, consegue fazer contratação e fazer campanha digital. E é óbvio que a campanha digital atrai mais clientes, atrai mais volume. Então, isso é uma competição desleal. E a falta de regulamentação é utilizada pelo Facebook, pela Apple, pelo Google, como argumento para não permitir a gente fazer o mesmo tipo de investimento em mídia. Então, a regulação, nesse sentido, ela é importante para que a gente consiga competir, né? Para que a gente consiga que empresas no Brasil
possam competir nesse mercado global, né? Então, hoje, pelo menos na minha opinião, né, o desafio é muito maior em lidar com essa arbitragem regulatória, com essa pirataria digital, do que com os bancos. Eu acho que os bancos hoje acabam atingindo um público que a gente nem atingia antes, né? Porque os caras não iriam abrir uma conta no exchange. A gente vê no Mercado Livre, né? O Mercado Livre é investidor do mercado do Bitcoin, a gente até tem o mesmo nome, né? Mas a gente vê, né, que o cliente do Mercado Livre ele é muito diferente do cliente do mercado Bitcoin. É um cliente que nunca ia pensar em comprar Bitcoin para investir, né? Mas como ele está lá na plataforma do Mercado Livre fazendo operações de venda, de compra, ele acaba comprando R$10 em Bitcoin e acaba ingressando no ecossistema cripto, né? Então, os bancos, esses novos players, eles vão trazer gente que a gente não estava conseguindo mais trazer para esse ecossistema. Acho que o desafio agora é lidar com qual é a regra do jogo. A gente vai ter mesmo que migrar para Seychelles, né, para Bahamas, para não pagar imposto igual a esses piratas não pagam, para não ter que reportar fraudes que nem esses piratas não reportam, para permitir, né, que o volume seja aumentado para acomodar a lavagem de dinheiro, como esses piratas fazem. É isso que a gente vai ter que fazer? Ou vai ser um jogo diferente que vai ser mais organizado, mais ordeiro? Bom, a gente está terminando aqui, o painel já me disseram aqui para fechar, mas eu queria levantar aqui uma pergunta que até vai ser tema de outros painéis, mas enfim, para a gente dar uma geral. A regulação sai esse ano ou não sai? E sai de que jeito? Como está ou vai mudar? Quem quer se arriscar? Sai esse ano, acho que sai do jeito que estava antes de ir para o Senado, né? Acho que sai sem os destaques do Senado, é minha aposta, mas aí quem sabe mais é quem está mais próximo dessa discussão. Só estou apostando aqui à distância. A gente também acha que sai esse ano também, e a Karen está aqui, quem quiser trocar uma ideia com ela depois, ela pode falar mais da opinião nossa, mas sim, a gente acha que sai esse ano também. Alguém deve ser otimista, João? Olha, política, né? Política é complicado. Em Brasília está complicado, né? Não sei. Eu acho que não. Acho que, dadas as circunstâncias das últimas 2 semanas, eu vejo como uma chance de não sair nada esse ano. Apesar de os colegas estarem na visão contrária aqui. Eu também acredito. Eu gostaria que saísse esse ano, mas eu acredito que vai passar para o ano que vem. Eu espero que saia esse ano, mas acho que a gente vai ter aí o próximo painel falando sobre regulação. A gente tem o Julian e a Karen bastante envolvidos lá em Brasília, então talvez eles tragam um pouco mais de novidade, mas a gente, como corretora e como a Bcrypto, espera que saia assim. Os brasileiros não desistimos nunca, né? Mas sim, obrigado até o final. Bom, nem que a gente tenha que se amarrar no caminhão, tem que sair esse ano. Bom, também espero que saia esse ano e acredito que vai sair esse ano. Se a Bcrypto está acreditando, eu acredito também. Bom, só para fechar, juro que é a última pergunta, hein? Quem está me cobrando tempo. O mercado daqui a 12 meses. Vai lá, comentários para cá, vai. Tá mais alto, para cima? Sim. Vai, everyday. 12 meses eu acredito que vai estar do mesmo jeito para pior. 12 meses para pior? Então vai ter gente se pendurando no caminhão, hein? Eu acho que vai estar lateralizado assim ainda e devemos ter volatilidade forte no meio do caminho, mas eu acho que vai estar um pouquinho melhor. Até porque vai estar se aproximando do Bitcoin, se não de final de 23, meio de 24. Então, falar de 12, vou falar de 16 meses. 16 meses, na minha opinião, com certeza vai estar muito melhor. A gente acredita que daqui a 12 meses a gente deve estar saindo desse inverno, mas muito mais forte, com muito mais produtos, muito mais soluções, e o mercado realmente vai sair desse inverno de uma forma bem diferente do que a gente entrou. Aliás, temos 30 vagas abertas. Quem estiver procurando emprego no mercado cripto, por favor, está construindo um negócio legal ali.
Sou brasileira, não desisto jamais, né? Então acho que vai estar melhor, espero que esteja melhor, mas eu tenho um mix aí entre Reinaldo e Canhada, aí, de 12, 16, aí acho que com certeza. Eu acredito que vai estar bem melhor, minha opinião. Pegando carona na frase que o Canhada postou ontem, né? Se imprimir dinheiro acabasse com a pobreza, imprimir diploma acabaria com a pobreza. Eu acho que essa conta de imprimir dinheiro no mundo vai chegar e o Bitcoin ainda vai surfar bastante em termos de cotação, e acredito que no final do ano, até 12 meses, a gente vai ver uma cotação bem melhor. Ótimo. Bom, gente, muito obrigada. Infelizmente tem que terminar o painel. Agradeço a todos que acompanharam e agora vocês têm mais uma longa jornada aí, nos próximos 2 dias. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada.